Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam a nos abençoar, nos orientar neste momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo de número 46, com um tema Reforma que traz segurança. Que Deus esteja nos abençoando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como já dissemos no início deste nosso culto, hoje celebramos os 507 anos da Reforma Luterana. E cantamos, talvez, um dos hinos mais conhecidos do reformador da Igreja, Martinho Lutero, baseado justamente neste salmo que nós lemos em nosso culto. Não à toa, este é o salmo da liturgia no dia da reforma, o Salmo 46, onde, na tradução que nós utilizamos, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. E então devemos começar a nossa reflexão dizendo o seguinte: será que nós vivemos em aflição? Será que nós estamos desesperados, preocupados? Será que o nosso tempo tem alguma aflição diferente do tempo de Lutero, do tempo dos apóstolos, do tempo dos profetas, do tempo do libertador do povo de Israel do Egito, Moisés? O pecado continua assolando a todos. Mas antes de Cristo vir, havia a promessa do Salvador. Havia a promessa do Messias que havia de vir. E todos aqueles que se firmaram nesta promessa foram confortados, como o autor do Salmo 46. Aqueles que conviveram com Jesus, os apóstolos, eles viram Deus na terra. Eles estiveram caminhando ao lado do Salvador. Eles, mesmo com medo, mesmo querendo se esconder, viram o sacrifício de Jesus na cruz. E ao testemunharem a sua ressurreição, eles foram extremamente confortados, como o autor do Salmo 46. Martinho Lutero e os reformadores e os pré-reformadores, sim, pois antes de Lutero colocar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, já haviam outras pessoas que também estavam lutando para que a verdade do Evangelho fosse redescoberta. E muitos desses pereceram, foram queimados, foram perseguidos, porque simplesmente queriam anunciar o que Lutero conseguiu tão bravamente colocar em evidência: o Salvador Jesus. E estes que redescobriram a verdade, que lutaram para que esta mensagem estivesse viva no coração das pessoas, também foram confortados, como o salmista, escritor do Salmo 46. E então chegamos a nós. Nós também vivemos aflições. Nós também vivemos momentos difíceis. Vide tudo que está presente na rede social, até podemos dizer principalmente no dia de hoje e alguns dias antes. Muitos consideram o dia hoje como o dia das bruxas e se preparam para vestirem fantasias e estarem aí flertando com o inimigo, com o diabo. E é muito interessante o que diz a terceira estrofe do hino do Castelo Forte.
Lutero escreveu assim, e nós acabamos de cantar isto: o mundo venham assaltar demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. Do mundo o opressor com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. Mesmo que a nossa sociedade, e olha que no nosso país não é tão forte esta comemoração, mesmo que a nossa sociedade queira ter um dia especial, que muitos até chegam a dizer que é o dia de adorar o diabo, nós cristãos confiamos que eles, os demônios, junto com o diabo, estão vencidos. Eles foram vencidos na cruz do Calvário. E todo aquele que crê em Jesus testemunha a luz que Jesus nos traz num mundo cercado de trevas. Por isso nós podemos dizer que nós também podemos reformar nossas vidas, caso nós não estejamos 100% apegados a Cristo. Caso estejamos pensando, não faz mal fazer isto ou fazer aquilo, o que me leva para longe de Cristo, isto eu tenho que eliminar da minha vida, eu tenho que reformar. Por isso nós podemos fazer uma reforma que traz segurança à nossa vida, considerarmos Deus como o nosso castelo forte, o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. Na Bíblia de Estudo da Reforma, este salmo é explicado com as seguintes palavras: ele é um cântico de confiança plena em Deus como um forte refúgio, particularmente diante da crise, e a base para o mais conhecido hino de Lutero. O Altíssimo, o Senhor dos Exércitos e Deus de Jacó, escolheu morar uma habitação terrena, Jesus. Pela graça de Deus, a cidade de Deus estava entre o seu povo, Israel, em Jerusalém, a sua palavra, no pequeno monte Sião. Lutero, então, parafraseou este salmo, no hino Castelo Forte, é nosso Deus perguntando: quem é vencedor? E respondendo ousadamente: Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Esta frase, que está presente na segunda estrofe do hino Castelo Forte, nós devemos ter mais ousadia em testemunhar. Não existe outro Deus além do Deus verdadeiro, Jesus, o próprio Jeová. Só Ele é o Salvador. Só Ele é o libertador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o grande sacerdote e o sacrifício que morreu na cruz para nos perdoar. Por isso, como salmista, nós podemos dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Ele é um socorro que não falta em momento nenhum. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa de lado. Ao sentirmos medo ou preocupação, podemos lembrar que Deus é identificado como um lugar de proteção, bem presente e bem provado. Como é maravilhoso hoje nos reunirmos como igreja para celebrarmos os 507 anos da Reforma Luterana. 507 anos onde esta verdade que estava esquecida, que estava obscurecida, que estava escondida ou negligenciada, foi redescoberta. E nós devemos levar isto para outras pessoas, que talvez não conheçam esta verdade, ou ainda tenham esquecido ela, ou ainda tenham colocado outra coisa no lugar desta verdade.
E é interessante, ao falarmos da verdade, o texto do Evangelho, onde está presente o versículo tão famoso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E este versículo ele foi um choque para os seguidores de Jesus, pois eles disseram: nós não somos escravos para sermos livres. E então Jesus diz: todo aquele que peca é escravo do pecado. Se nós nos apegamos ao nosso pecado, se nós nos apegamos ao orgulho, se nós nos apegamos a falsos deuses, nós somos escravos. Mas se conhecemos a verdade, cremos e vivemos a liberdade que Cristo nos deu para servi-lo, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos, nós somos livres. Estamos libertos do que estava nos levando para a condenação eterna. E nos momentos de angústia, tribulação e sofrimento, nós temos um refúgio bem presente, que está de braços abertos diariamente a nos convidar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, e eu vos livrarei, eu vos consolarei. Vejam como é importante ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Salvador, aquele que nos disse que veio morrer em nosso lugar e assim o fez. E hoje nós celebramos o anúncio desta mensagem. Hoje nós não celebramos a fundação de nenhuma igreja, não celebramos uma mensagem nova, não celebramos nada de novo. É a mensagem que os apóstolos anunciaram. É a mensagem do Cristo Salvador. É a redescoberta da verdade. A mensagem da salvação. Uma mensagem extremamente valiosa para os filhos de Deus. E devemos fazê-la, estar presente em todos os momentos da nossa vida. Porventura, hoje os nossos celulares foram inundados de mensagens sobre a reforma. Vídeos, devoções, músicas, textos. Mas será que durante o ano também nós vamos receber e compartilhar mensagens do Salvador Jesus? Não é apenas um dia, não é apenas um momento. O inimigo, ele não descansa. Ele quer nos desviar em todos os momentos do caminho do Senhor. E ele usa de diversas estratégias para isso. Mas, novamente, olhamos para o Salmo de hoje. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Um socorro que não falta em tempos de aflição. E é interessante que 2 vezes aparece as mesmas palavras nesse salmo. No versículo 7 e no versículo 11, o salmista escreve assim: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E estas palavras são extremamente importantes para entendermos o que significa termos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Significa que não é qualquer Deus, não é qualquer coisa, é o Criador dos céus e a terra. É aquele que morreu na cruz para nos perdoar. É aquele que veio habitar em nosso coração no momento do batismo e que continua a fortalecer a fé. E Ele está do nosso lado. Ele não nos abandona. Ele não nos negligencia, diferentemente de nós, seres humanos, que por vezes fazemos isso com algumas pessoas, que por vezes contam conosco, e também o fazemos com o Senhor Deus. Mas Deus não nos abandona. E então, o salmista também diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é uma expressão que mostra que é o Deus lá do início da história, o Deus da promessa, o Deus que prometeu e cumpriu a salvação. Como é maravilhoso nós podermos dizer:
nós somos crentes neste Deus. Nós confiamos neste Salvador e neste Libertador. Mas nós também devemos fazer estas palavras vivas em nossas atitudes. Devemos viver isto. Devemos ser livres para servir ao Senhor. Devemos testemunhar esta mensagem a todos que estão ao nosso redor, como nós ouvimos no texto de Apocalipse, a toda raça, tribo, nação, a todas as pessoas, a todas as ideologias, pensamentos e gostos. Nós devemos anunciar o único e verdadeiro libertador que existe, que é Jesus. No versículo 8, nós temos algumas palavras importantes para nós refletirmos ainda no dia de hoje. O versículo 8 diz: venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. E o salmista, então, ele fala de guerras que são terminadas, arcos quebrados, lanças despedaçadas, escudos destruídos. Deus diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Mas eu quero me ater a esta última frase que eu li. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. E muitas pessoas estão em busca, de milagres, de sinais, de prodígios espantosos de Deus. E nós temos que dizer que Deus tem feito realmente coisas espantosas na nossa vida. Primeiro, pelo simples fato de Ele nos dar a fé. Isso é algo espantoso. É algo que nós não conseguimos dizer. Nós não conseguimos nem medir a nossa fé. Nós não podemos dizer: sim, eu tenho certeza do dia em que Jesus habitou o meu coração e eu pude negar o diabo, deixar tudo de lado. Isto aconteceu na nossa vida. Como é maravilhoso nós sabermos isso. Isso é espantoso, estimados de Cristo Jesus. É espantoso nós podermos falar que nós cremos em Deus. No mundo que blasfema a Deus. No mundo que diz que perde tempo quem vem à igreja. Quem senta nos bancos como nós estamos sentados hoje. Estamos perdendo horas preciosas do nosso dia. Afinal, muitos dizem que tempo é dinheiro. Então, tirarmos um tempo para o Senhor é algo absurdo. Mas Deus faz com que nós dediquemos o nosso tempo a Ele. O reformador da igreja, Martinho Lutero, tinha o hábito de orar de 1 a 3 horas todo dia de manhã, antes dos seus afazeres. E quando ele tinha muitos problemas e dificuldades para resolver, ele orava mais ainda. Eu fico pensando os companheiros de Lutero, com os problemas aparecendo, e Lutero orando, e eles assim: mas ele vai demorar muito, né? Será que ele não cansa disso? Mas ele justamente ia para o seu refúgio e proteção, para aquele que habita a sua vida, que o orienta. Como é importante nós olharmos esse texto e falarmos: o Senhor tem feito coisas espantosas na minha vida. Começa pela fé. Continua pelo perdão dos pecados. Isto é outra coisa espantosa que nós não conseguimos explicar e aqueles que não creem em Cristo não conseguem aceitar. Porque quando o nosso boleto vence, as cobranças vêm. Quando se faz algo errado, se tem que pagar. E todo o nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. Todo. Não ficou um sequer para contar história. O diabo não pode nos acusar de nada, porque nós cremos em Cristo. Se eventualmente aquele que não crê em Cristo, este sim vai ser acusado pelo diabo.
Este sim vai ser atormentado pelo inimigo. Mas aquele que crê em Jesus, este sabe que o nosso Deus, Jesus, é o vencedor, o próprio Jeová, igual ele não há. E por vezes, nós temos vergonha de testemunhar este Deus. Por vezes, nós colocamos outras coisas à frente deste Deus. Por isso, nós precisamos fazer uma reforma que traz segurança em nossa vida, uma reforma que nos dá a certeza do perdão de todos os nossos pecados. Utilizando as palavras da explicação de Lutero do 3º artigo, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, nem vir a Ele. Não viemos por nossa força hoje, nós viemos pela ação do Espírito Santo em nosso coração, porque Ele continua a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos perdoar. Por isso, queridos, vamos testemunhar o que Jesus tem feito em nossa vida. Vamos celebrar e viver a herança da reforma, que nós estamos celebrando hoje, os 507 anos deste momento tão importante, sob o lema da reforma: somente a graça, somente a fé e somente a Escritura. Não precisamos de nada mais. Jesus já fez tudo por nós. Por isso, vamos nos alegrar, porque nós temos um castelo forte como nosso Deus, um socorro bem presente em toda e qualquer situação. Nos alegremos e coloquemos esta reforma em nossa vida, mas não com nossas atitudes, provinda do Espírito Santo, que já começou a reformar os nossos corações no dia do nosso batismo. E Ele continua a agir pela palavra e pela Santa Ceia. E assim nós todos poderemos viver a alegria e a certeza que o salmista que escreveu o Salmo 46 tinha. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente em toda e qualquer situação. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Cristo, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.